Queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar hoje a falar sobre doutrina e vida cristã, ou vida cristã e doutrina. Na verdade, a proposta no início era as duas matérias, uma de cada vez, tá? Porque em algum momento elas, digamos assim, se diferem, tá? na sua exposição, na verdade. Mas a partir da exposição do pastor Felipe sobre a história, que foi muito bem colocada, diga-se de passagem, eu percebi o seguinte: a herança puritana, que é uma herança que Wesley, teve, os puritanos entendiam o seguinte, que a teologia nos foi dada para conhecer Deus e torná-lo conhecido. Não era algo meramente acadêmico. Já nesse tempo dos puritanos, havia uma linha de pensamento de que a teologia era apenas mais uma cadeira. Então, eles entendiam que a teologia era um meio da graça para conhecer Deus e torná-lo conhecido. Então, para eles, doutrina e experiência ou vida cristã estavam juntos. Porque se nós separarmos vida cristã e doutrina, nós vamos ter uma séria dificuldade. Por quê? Partimos do princípio que vida cristã está centrada em Cristo e no que Ele ensinou. O que Cristo ensinou e pregou é teologia. Às vezes eu vejo o pessoal, não sei se é por um pouco de falta de informação ou de conhecimento histórico, criticarem a teologia como se fosse um instrumento de frieza espiritual ou negação da verdadeira espiritualidade. Em alguns casos, isso infelizmente é verdade. Existem teólogos profissionais. Mas a teologia, quando é levada com o seu propósito, ao qual nos foi dado, ela é um meio da graça, como a oração, como o jejum, como o culto público, como a leitura bíblica, para conhecermos a Deus e torná-lo conhecido. Quando você lê a Bíblia, você está lidando com a teologia. Quando você fala da Bíblia, você expõe as Escrituras, você está lidando com teologia. Você pode não ser teólogo no sentido de ter uma formação teológica, acadêmica. Mas o fato é que todas as vezes que nós nos expomos às Escrituras, nós estamos lidando com a teologia. E a teologia, ela pode ser um mal, dependendo de como nós vamos usá-la. Mas ela nos foi dada como um benefício. Partindo desse princípio, a herança puritana, e que Wesley, nós vamos ver, que tinha muito no seu ensino e na sua prática de vida. Se você pegar, por exemplo, um sermão de Wesley, por exemplo, ele tem um sermão que ele prega sobre a fé. Ele fala da fé natural, da fé dos demônios, da fé dos religiosos e da fé bíblica. Você só lê o sermão dele, é uma escola teológica. A pregação puritana e a pregação wesleyana não era uma pregação temática, tal tema, no sentido, eu vou falar hoje sobre alegria. Não, era uma pregação expositiva e teológica, porque entendia-se que a exposição bíblica e a teologia estão juntas para a edificação do corpo de Cristo e para uma vida cristã profunda e sólida. Então eu quero que você entenda e mantenha o seu coração aberto para esse princípio. Vida cristã e doutrina andam juntos. E na experiência wesleyana, que é a nossa herança, nós temos a ação poderosa do Espírito de Deus para dar entendimento e poder para viver a palavra de Deus.
Essas coisas andam juntas. O fervor espiritual não estava divorciado do ensino, da instrução, da leitura. Nós vamos ver isso. Então, à medida que a gente for expondo aqui a vida cristã e doutrina, você pode participar, enfim, dentro daquilo que nós estamos falando, até para a gente aproveitar bastante o tempo e sermos bem objetivos nesse propósito aqui. Tá? Tudo que nós vamos ver, eu tirei desse livro aqui, que não é meu, do pastor Felipe, mas, ele está vacilando, deixou na minha mão, aqui, Herança, Doutrina e Tradição Wesleyana, tá? É do bispo Anderson Caleb, 60 páginas, você lê aí em alguns minutinhos, mas é de muita instrução, tá? É o ponto de partida para nós entendermos a herança wesleyana no que diz respeito à vida cristã e doutrina. Então vamos lá, pode passar. A herança da reforma protestante em nossa confissão se discerne facilmente em nossa profunda aceitação da Bíblia, atenção aqui, como nossa regra de fé e prática, inclusive acima da experiência, da razão e da tradição. Em nossa crença firme de que a salvação é pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. O ponto de partida é o seguinte: a Bíblia é o nosso fundamento, a nossa regra de fé e conduta. O que isto significa? Vida cristã e doutrina. Que a nossa vida em Cristo está fundamentada na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Um genuíno cristão, nascido de novo, que segue a Jesus, que tem Cristo como seu Senhor, que é discípulo e testemunha de Cristo, tem a palavra como sua regra de fé, isto é, fundamento do que ele crê. O que ele crê? O que está escrito. É o que está escrito. Ele crê. 1189 capítulos. É o que ele crê. Ele confia. É palavra de Deus para a sua vida. É Deus falando com ele. É Deus se revelando a ele e revelando o seu coração. Segundo, não somente uma regra de fé, mas de prática. Como é que eu vou me conduzir? Como é que eu vou me comportar como cristão? Nos mais diversos assuntos, nas mais diversas situações. Regra de prática de vida cristã é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Nos relacionamentos, esposo e esposa, pais e filhos, patrão e empregado, a vida social, quer dizer, tudo, a prática de vida cristã na herança wesleyana está fundamentada na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a voz soberana, inclusive acima da experiência. Se a experiência que eu tive, ela não está em concordância com a palavra, o que eu faço? Eu abandono a experiência e fico com a Bíblia. Está acima da razão, porque se o que eu estou pensando não está em conformidade com a palavra, ou de repente eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas tem fundamento na palavra, eu não busco resposta, eu fico com a Bíblia. Nós vamos desenvolver isso, tá? Estou só dando uma introdução aqui. E também com relação à tradição. O que é tradição? Práticas que nós herdamos. Eu estava conversando com o irmão ali agora sobre, por exemplo, nós vamos ver aqui na tradição wesleyana, grupo familiar. Você encontra grupo familiar na Bíblia? Não. Mas é antibíblico? Também não. É uma prática saudável que propicia o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Tradição. Agora, algumas tradições, elas podem ir contra a palavra de Deus. Então eu fico com a palavra. Mas mesmo que a nossa tradição não esteja contra a palavra, ainda a palavra está acima da tradição, ok? E é o seguinte, é a nossa crença firme de que a salvação
A salvação é pela graça. Escute, a salvação não é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Fé não salva. Fé é o meio pelo qual nós recebemos a salvação, que é pela graça. A graça é uma ação salvífica. A fé é o meio pelo qual eu recebo a salvação. Entenda isso. Isso é vida cristã e é doutrina. Salvação pela graça. Se não, vejamos, Efésios capítulo 2, vai dizer que salvos pela graça mediante a fé. Não é salvo pela fé, embora nós, pastor, mas em alguns momentos, a tua fé te salvou. A salvação ali é uma intervenção divina, de cura, de libertação. É o meio pelo qual a intervenção do Senhor é recebida, é experimentada. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, na pessoa de Jesus Cristo somente. Só Jesus salva. Não há salvação fora de Cristo. Lembrei de uma conversa com alguém que disse assim: que problema morrer, né, pastor? Eu disse, não, o problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Aí é problema. Viver sem Ele já é problema, né, pastor? Salvação pela graça, mediante a fé, única e exclusivamente em Cristo Jesus. Isto significa que salvação é relacionamento pessoal com Cristo e obediência àquilo que Ele pregou e ensinou. Salvação implica em relacionamento pessoal com Jesus, porque Ele é real, e obedecer o que Ele ensinou e pregou. Até aqui tudo bem? Pode passar. Coerência e equilíbrio são características históricas do movimento wesleyano. Irmãos, nós entendemos pela história que um dos maiores avivamentos que já veio foi o avivamento wesleyano. Deus usou os irmãos Wesley, como fora dito aqui, e Whitefield, de uma forma poderosa. Se você pegar a história e ler, você vai ver que, por exemplo, enquanto Wesley estava pregando, as pessoas caíam como mortas. Outras urravam, gritando e clamando em arrependimento, pedindo perdão a Deus. E ele pregando normalmente, isso não tirava a atenção dele. Certa vez perguntaram: Wesley, o que fazer com as pessoas que caem como mortas, se jogam no chão gritando e urrando? Nada. Por quê? Bom, se é do Espírito, o Espírito que abateu vai levantar. Se não for do Espírito, terá a oportunidade de ter uma experiência com o Espírito Santo. Não é responsabilidade minha, eu fui chamado para pregar. Então, dentro do movimento wesleyano, do avivamento, muitas coisas extraordinárias aconteciam, no que diz respeito ao derramamento do Espírito. Mas sempre houve uma coerência e equilíbrio. Isso é significativo, e eu quero reforçar que essa é a nossa herança. Como se percebe nestas palavras de Wesley, e isso são palavras que Wesley ensinava para aqueles que estavam pregando juntamente com ele. Olha só: preguem a nossa doutrina, inculquem a experiência, estimulem a prática, reforcem a disciplina. Então vejam só: doutrina que gera experiência, que motiva a prática, que é fortalecida pela disciplina. Ok? Aí ele vai dizer assim: se vocês pregarem somente a doutrina, o povo será antinomiano. Você sabe o que significa antinomiano? Anti é contra,
Nomos é lei. Se nós pregarmos somente doutrina, o povo será contra a lei. Se pregarem somente experiência, ele será entusiasta, viverá somente de emoções, de sentimentos. Se pregarem somente a prática, será fariseu, legalista. E se vocês pregarem tudo isso e não reforçarem a disciplina, o metodismo será como um jardim cultivado, porém sem cercas, exposto à destruição de porcos selvagens. E aqui Wesley carinhosamente estava se referindo aos falsos mestres. Então veja a necessidade que mesmo dentro de um mover do Espírito, de um derramar poderoso do Espírito, deveria haver essa coerência e esse equilíbrio. E isso era trazido para a vida cristã, a partir do púlpito. O púlpito wesleyano não era um divã, onde o pregador derramava a sua alma, as suas lamúrias. Não, o púlpito era um meio onde o povo ouvia a voz de Deus através da pregação da palavra. O povo sabia que quando um pregador wesleyano se levantava para pregar, pelo menos na sua grande maioria, ele ia trazer a palavra de Deus para o povo, no poder do Espírito. Precisamos resgatar isso, queridos. Orem por aqueles que pregam para você, para que seja assim. Isso está intimamente ligado à nossa realidade de vida cristã e doutrina. Pode passar. Aí nós entramos então no chamado quadrilátero wesleyano, tá? Que era um instrumento que Wesley usava para auxiliar na interpretação e na prática da palavra de Deus. Olha só, na concepção de Wesley, para se entender e viver a fé plenamente, inclusive a própria Bíblia, precisamos de 4 elementos indispensáveis. Esses elementos nos ajudam a trazer equilíbrio em nossa interpretação das Escrituras e testar nossas doutrinas, se elas realmente estão fundamentadas na palavra de Deus. Quais são esses elementos? A tradição, a razão, a experiência e a criação. Tendo as Escrituras como central e superior a todos esses elementos, tá? Percebam que o quadrilátero wesleyano, ele era um instrumento, e é um instrumento, né? Indispensável para nós entendermos e compreendermos a palavra de Deus e colocar em prática, tá? Mas esses elementos, eles estão sujeitos, submissos à palavra de Deus. Eles são auxiliares, tá? Eles vão ajudar, eles vão contribuir, todos eles debaixo da ação do Espírito e centrados na palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Então vamos a eles, pode passar. O esquema fica assim, tradição, experiência, razão e criação, e no centro as Escrituras, tá? Tradição, experiência, razão e criação, e no centro, que é o fundamento, a palavra de Deus. Vamos lá, pode passar. A centralidade das Escrituras na tradição wesleyana. No caráter de um metodista, Wesley registrou: cremos que toda Escritura é dada pela inspiração de Deus. Cremos que a palavra escrita de Deus é a regra única e suficiente para a fé e prática. Meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Isso escreveu no diário, 5 de junho de 1976. Seja um homem de um livro só. Agora ele relata um pouco da sua experiência pessoal, olha só. Isso aqui é uma introdução de um sermão dele. Eu me assento a sós, somente Deus está aqui. Em sua presença abro e leio o seu livro para este fim,
achar o caminho do céu. Acho que está trocado assim. Exatamente. Obrigado pela observação. Aqui o Wesley está, os 2 primeiros parágrafos aqui, no primeiro principalmente, ele está colocando doutrina. No segundo ele inicia com doutrina e ele vai então misturar a doutrina com a experiência, vida cristã. No terceiro ele já está dizendo ali, seja um homem de um livro só. Ele está relatando a sua experiência, a sua devoção, porque nossa herança wesleyana tem um ponto muito característico que é a devoção a Deus, a vida devocional, que era a prática de se retirar para orar, cantar e ler a palavra diante de Deus. Eram ensinados assim, eram instruídos. Essa é uma das razões, porque em nossas conversas de aconselhamento, nós aqui pastores perguntamos: como está a sua vida com Deus? Que não tem nada a ver com culto público, com vir na escola bíblica, não. É a sua devoção pessoal a Deus. Esse é o fundamento, é o ponto de partida. Você quer saber o quanto você é espiritual e o quanto você está crescendo? Veja como está a sua vida de devoção a Deus. Que tempo você tem tirado durante o dia para orar, cantar e ler a palavra diante de Deus? Olha só o que o Wesley está colocando aqui, irmãos. Eu me assento a sós, somente Deus está aqui. Para Wesley, e na herança wesleyana, Deus é uma pessoa que vem e se assenta, se faz perceber, se faz sentir. Sabe, é uma coisa meio de doido assim, Eu vou para o meu momento devocional, pego a Bíblia. Senhor, vamos conversar. Eu vou falar, orar, e tu vai falar comigo, vou ler a Bíblia. Que tempo? O tempo que for necessário. E ali vai ter a sua experiência com Deus. E o Wesley enfatizava muito isso. Por quê? Porque as pessoas, elas não poderiam e não deveriam construir uma vida cristã, entre aspas, apenas participando e trabalhando nas demandas da igreja. Isso é muito superficial e extremamente perigoso. É possível se envolver no serviço da igreja e nos cultos, nas atividades da igreja, sem ter uma vida profunda com Deus e achar que está tudo bem e que eu estou indo para o céu. Porque salvação, repito, é relacionamento com Deus, antes de servir a Deus, antes de trabalhar para Deus e para o povo de Deus. Isso era muito enfático no movimento wesleyano. Então por isso ele coloca aqui: seja um homem de um livro só, Bíblia. Para Wesley, tanto a ortodoxia, doutrina, a tradição como a experiência precisam ser testadas e confirmadas pelas Escrituras. Só a Escritura da Reforma ecoa como total ressonância na herança e legado doutrinário do metodismo primitivo. Eles entendiam claramente que Deus falava de várias formas, mas primeiramente através da sua palavra. Tanto que a experiência em alguns registros do diário de Wesley, ele conta que, lendo a palavra, de repente, um texto já lido várias vezes, de repente aquele texto saltava aos seus olhos, ele registrando, então ele parava.
e orava em cima daquele texto, e procurava memorizar aquele texto, e ficava em silêncio, as lágrimas corriam, seu fervor espiritual era renovado. Então ele fechava a Bíblia e entendia que Deus já tinha lhe dado a porção da palavra para aquele dia. Mas escute, Wesley e outros tantos, eles tinham uma vida de oração de geralmente 3 horas por dia. Eles construíram isso. Eles iam para o seu devocional com esse propósito de ouvir Deus. A leitura bíblica não era para o conhecimento e para um debate, que era uma coisa havia uma discussão muito grande já no tempo de Wesley, que os debates com relação à Bíblia, as doutrinas, aquelas coisas, era uma coisa que chamava muita atenção das pessoas, e Wesley, por exemplo, ele não enfatizava isso, muito pelo contrário, ele fugia dos debates, porque ele entendia que a Bíblia não fora dada para obter um conhecimento para vencer debates, a Bíblia fora dada para conhecer Deus e torná-lo conhecido. É interessante, né? Porque o que a gente vê na nossa geração hoje? Tudo ao contrário. A maior ênfase hoje é justamente os debates. É bíblico, não é? Você concorda, não concorda? Fulano falou isso, tal, aquela coisa, tal, não é? Mas o propósito era justamente conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Até porque, no Evangelho de João, no capítulo 17, se não me foge a memória, alguém veja para mim aí, Evangelho de João, capítulo 17, no verso 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E aí Jesus define vida eterna, que é conhecer a Deus, um relacionamento. É isso mesmo? Pode ler. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O conhecer aí, sempre, quando o sujeito do verbo conhecer é Deus, é uma das pessoas da Trindade, está falando de relacionamento pessoal, intimidade. E Jesus define vida eterna, que é uma qualidade de vida sobrenatural, aí não é céu, tá? Céu é lugar. Vida eterna aí é uma qualidade de vida sobrenatural que foi adquirida no novo nascimento. Quando você nasceu de novo, você recebeu vida eterna, uma vida sobrenatural, que vai determinar sobre a sua vida natural e vai continuar por toda a eternidade. Mas essa vida consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. É uma vida de entendimento e compreensão da pessoa de Deus, naquilo que Ele se revela, e também daquilo que Ele fala, trazendo para uma experiência de vida. Até aqui tudo bem? Pode passar. Aí a aplicação do que já foi falado aqui, ó, tem tido a Bíblia e a sua exposição lugar central em nossas igrejas, congressos, reuniões, escolas teológicas, literaturas. Você já leu a Bíblia toda quantas vezes? Era muito comum no movimento wesleyano trazer essa aplicação em relação à Bíblia. Geralmente, nas visitas de Wesley aos seus membros, por assim dizer, aos seus irmãos de fé, as perguntas que ele mais fazia era justamente essa: você já orou hoje? Você já leu a sua Bíblia? Em que texto você está? O que Deus falou com você através desse texto? Porque o propósito não era impor, o propósito não era amedrontar, o propósito não era julgar, mas era motivar e incentivar a devoção a Deus por meio da oração e da palavra de Deus. Olha só, a nossa herança, ela requer de nós uma exposição central da palavra de Deus na igreja,
nos congressos, nas reuniões, nas escolas teológicas, nas literaturas. Porque o Wesley, mesmo dizendo que era um homem de um livro só, ele lia muito, incentivava muito a leitura. E leitura por indicação, livros que realmente vinham ajudar no entendimento, na compreensão da doutrina e da prática de vida cristã. Lembro agora uma vez uma carta que ele escreveu para um dos seus pregadores, e ele escrevendo assim: se você não tem tempo, não consegue se organizar para orar pelo menos 3 horas por dia, pelo menos 1 hora ler a palavra em devoção, e em outro momento se retirar também para estudar, para se preparar, para transmitir ao povo, volte e sente no banco, não pregue, deixe que outros preguem para você, até que você consiga chegar a esta graça de se deixar preparar para ser usado por Deus. Então o nível era muito alto, porque as pessoas vinham para as reuniões metodistas, né? Tornou-se metodista depois, na verdade, vinham para as reuniões e sabiam que ia ter muita oração, exposição bíblica e experiência com Deus. O impacto da pregação era tão grande que há registros que dizem que a impressão que se tinha era que o próprio Deus estava naquele lugar, alcançando mente e coração dos ouvintes. As pessoas saíam das reuniões, na sua grande maioria, incomodadas com o seu estilo de vida, devido à exposição bíblica. Eu preciso alcançar isso, eu preciso avançar, eu preciso me deixar ser transformado. E elas voltavam com fome e sede de Deus e da palavra. Eu tenho para mim, queridos, que o que vai atrair as pessoas para a igreja é a manifestação de Deus em nós e através de nós. Porque era assim no movimento wesleyano. Pode passar. Vamos lá. Então, o primeiro lado do quadrilátero é a tradição, né? Não tradicionalismo. Quando se fala de tradição, fala-se da experiência da igreja acumulada na história. Essa vivência da igreja nos legou princípios teológicos, identidade, testemunhos de vida, inologia, etc. Tradição é aquilo que se transmite, que passa de uma pessoa para outra. Aceitar a tradição é crer que o Espírito Santo tem orientado sua igreja através das gerações, e que a reflexão do passado muito nos ajuda hoje a interpretarmos as Escrituras. A tradição evangélica construiu no passado, de forma consciente, seu entendimento teológico com base nas Escrituras. Pode passar. A tradição não está acima da Bíblia, mas está inserida nela. Pode e deve ser sempre repensada e aprimorada, mas, contudo, observada. A sobrevivência do avivamento wesleyano é um grande sinal de uma boa tradição aceita pelas gerações. Nossa tradição nos traz doutrinas comprovadamente bíblicas e por isso duradouras, como por exemplo, o valor do ministério leigo. Quem é que sabe o que significa ministério leigo? Quando você ouve essa expressão, o que você entende? Ministério leigo. Isso. Dos membros. Era uma ênfase wesleyana. Não só o que fez seminário, não só o pastor, mas o membro, uma experiência profunda com Deus, é instrumento de Deus para também ensinar, para também pregar, para também evangelizar. Isso é tradição. Nós vamos para a Bíblia.
Nós temos Paulo, aí nós temos na segunda geração já quem? Timóteo, que não era apóstolo, né? Mas era a segunda geração. Então o valor, o incentivo, tá? Não se tinha aquela, como é que eu vou colocar aqui para não... Está gravando, a gente tem que... Mas vou falar. Nessa tradição wesleyana não tinha aquela coisa, não, eu sou o pastor. Você entende ou não? Quer que eu desenhe aqui? O pastor era um membro com uma função diferente dos demais. Nada mais. Nada mais. Nós, pastores, somos teus irmãos com uma função diferente no corpo. Aproveitando isso, irmãos, se referindo especificamente à minha pessoa, alguém chegou para mim esses dias assim, pastor, como é que eu chego no Senhor? Chegando. Eu sou normal, embora minha esposa diga que eu não sou normal, mas eu sou normal, você pode chegar. Sou um pouco diferente, ou talvez para alguns muito diferente do pastor Felipe e do pastor Wagner, mas você pode chegar. Você pode chegar no pastor Wagner, pode chegar no pastor Felipe. Porque, repito, e isso é tradição, antes de sermos seus pastores, nós somos seus irmãos. Uma outra tradição, os pequenos grupos de comunhão e edificação. Você não vai encontrar na Bíblia grupos de comunhão e edificação, mas você vai ver na Bíblia, a igreja se reunia nas casas. E era muito comum no movimento wesleyano esses grupos, e uma das práticas desses grupos é o seguinte, a pregação que for ministrada, e esmiuçar ela, trabalhar, meditar, refletir, pensar, debater, com um propósito de continuar ouvindo a voz de Deus e se sujeitar a ela. É fantástico, maravilhoso. Uma outra tradição é o testemunho do Espírito. Para Wesley, o testemunho do Espírito, que está registrado lá em Romanos, capítulo 8, verso 15, se não me foge a memória. Deixa eu ver. Não, verso 16, preciso ler mais. Leia para nós aí, Romanos 8, 16. Tá? Esse testificar é a experiência do Espírito falar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E para Wesley, essa declaração do apóstolo Paulo não era apenas uma doutrina, um ensino, um testemunho do Espírito, não. Isso precisava ser transformado em uma experiência de vida cristã. Você deve buscar isso. Você deve clamar, Espírito de Deus, testifica no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Comunica o meu espírito. Porque é no nosso espírito, recriado pelo Espírito de Deus, que estava morto para Deus, que foi ressuscitado agora, é onde o Espírito de Deus habita. E é lá que se dão as experiências profundas com Deus, não é na alma, é no espírito. A alma vai desfrutar disso. Ela vai ser curada, ela vai ser aperfeiçoada, ela vai se sujeitar ao Espírito, mas é no nosso espírito que o Espírito de Deus fala. Se você me perguntar, ou se eu te perguntar, o Espírito já falou com você? Já. Me explica, não tem explicação, ele falou. Eu tenho certeza que ele falou. Explica, não? É uma voz, ele falou. Você já teve a experiência de Deus falar com você? Explica.
Ele falou, eu tenho certeza, é o testemunho do Espírito. Então, na tradição, uma das tradições wesleyanas é essa experiência, que é fundamental para o crescimento na vida cristã. Desenvolvimento no relacionamento com Deus e com os irmãos. A certeza da salvação está no fato de que o Espírito de Deus habita em mim e que Ele fala ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Não são as circunstâncias que dizem, não são as situações. Não. É esse testemunho. Porque vão existir situações que nós vamos passar e nós vamos pensar e acreditar que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Nós oramos, nós clamamos, nós choramos, nós jejuamos, nós suplicamos, pedimos oração para os irmãos e a resposta não vem. Ou quando vem, não vem como nós queríamos. E a sensação que nós temos diante dessa circunstância e situação é que Deus não nos ouviu, ou que Deus se esqueceu, ou que Deus nos abandonou. E aí nós temos o testemunho do Espírito, que é maior do que qualquer circunstância e situação. Somos filhos, porque Ele testifica no nosso espírito. Tradição. Reuniões de oração, em busca do batismo com o Espírito Santo. Logo que eu cheguei aqui na Wesleyana, eu via muito isso. Hoje eu quase não vejo. O batismo com o Espírito Santo para crianças, adolescentes, e alguém pode dizer, mas onde está na Bíblia isso? Ora, profeta Joel, quando o texto diz assim, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas. A palavra filhos e filhas no hebraico ali diz crianças e adolescentes. É só pegar o original hebraico. E era comum o derramamento do Espírito, ver crianças e adolescentes sendo cheios do Espírito Santo. E se prepare porque isso vai acontecer muito, até o arrebatamento da igreja. Era tradição buscar experiências, dons. Nós estamos falando, irmãos, da nossa herança. Pode passar. Meu tempo já está terminando. Vamos lá. Um outro instrumento era a razão. Olha só. O Filho de Deus começa a sua obra no homem, capacitando-nos a crer nele. Ele abre e ilumina os olhos do nosso entendimento. Wesley. Segundo Wesley, sem a razão não podemos entender as verdades essenciais da fé. Nós pensamos e deixamos pensar. Atenção aqui. Faz parte de um cristianismo sadio usar a razão, o julgamento crítico, a comparação e a reflexão. O metodismo wesleyano, mesmo pentecostal, não eliminou as escolas, faculdades e nem mesmo a reflexão teológica. Wesley sempre recomendou que seus pregadores lessem e estudassem por horas e horas, mas não somente os pregadores, todos os seus ouvintes deveriam ter uma prática saudável de leitura bíblica e de bons livros. Era fundamental. Por quê? Porque a razão é um instrumento sujeito à iluminação do Espírito, e a palavra, a razão, que nos assemelha ao Criador, essa imagem de Deus em nós, e um avivamento genuíno, ele fortalece esse princípio. É gente que pensa, e olha só, nós pensamos e deixamos pensar, ok? Isso é herança wesleyana. É o quadrilátero, isso vai nos ajudar na nossa devoção, na nossa doutrina. Então, por favor, não é porque nós falamos aqui na frente. Nós temos um compromisso com Deus, com a sua palavra, sim. Isso não significa que nós não vamos errar em algum momento, em alguma afirmação, mesmo sem intenção. Façamos como os nossos irmãos de Bereia, estavam ouvindo o apóstolo Paulo,
e analisando o que ele estava falando, depois iam ver nas Escrituras se o que ele estava falando realmente estava em concordância com as Escrituras. Isso vai produzir em você crescimento espiritual, maturidade espiritual. O Espírito vai iluminar a sua razão. Aliás, a leitura é um dos instrumentos, né, que nos ajuda a combater o estresse, a ansiedade, as doenças psicossomáticas, né? Está estressado, dentre outras coisas, adquira a prática da leitura, leia um bom livro, desligue o seu celular, até porque a exposição demorada a áudio e vídeo acelera o pensamento e potencializa o estresse e te joga no quarto da depressão. Vai por mim. Isso é provado cientificamente. Nós não fomos programados para receber tanta informação em pouco tempo. Esta é a geração que mais registrou na história, e está registrando na história da humanidade, doenças psicossomáticas. O Brasil está em primeiro lugar no mundo. Ansiedade e sintomas de ansiedade. É o quinto, se eu não me engano, ou o terceiro em depressão. Até 2030, serão as doenças que mais vão matar. Uma geração que não para, uma geração que se agita, que se inquieta, que perdeu o senso da quietude, da reflexão. Vamos resgatar isso. Amém? Meu tempo terminou e o teu também. Vamos orar. Pai, nós somos agradecidos a Ti pela herança, Senhor, que nos foi dada. Rogamos-Te a graça de trazê-la, Senhor, para a nossa realidade, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. De maneira, Senhor, que vida cristã e doutrina, no poder do Teu Espírito, continue a propiciar a nós o verdadeiro crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém.